tal a gente fazer uma viagem no tempo? Mas, ó, não é uma viagem qualquer, não. A gente vai para muito, muito antes dos livros, dos reis, das pirâmides. Nós vamos explorar a pré-história, essa jornada incrível da humanidade, desde os primeiríssimos passos até o domínio do metal. Preparados? Então vamos lá! Para começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa num mundo sem nenhuma palavra escrita, sem placas na rua, sem livros, sem mensagens no celular. Como é que as pessoas se comunicavam? Como contavam suas histórias? É exatamente esse mundo que a gente vai desvendar agora. E todo esse tempo tem um nome: pré-história. É um nome bem direto, né? Pré, ou seja, antes da história que a gente conhece, a história escrita. E olha, um detalhe importante: essa é a fase mais longa de toda a nossa existência no planeta, viu? Cobrindo milhões de anos. Mas aí vem a pergunta: se não tinha escrita, como é que a gente sabe de tudo isso? A resposta está no trabalho de detetive dos cientistas. Arqueólogos, paleontólogos, eles usam fósseis, ferramentas antigas, restos de fogueiras, tudo como pistas para montar esse quebra-cabeça gigante de como era a vida naquela época. E para facilitar o estudo, essa jornada imensa é dividida em 3 grandes etapas. Pensa nesse slide aqui como se fosse o nosso mapa, tá? Primeiro, o Paleolítico, depois, o Neolítico e, por fim, a Idade dos Metais. Agora, vamos explorar cada uma delas. Nossa primeira parada é no período Paleolítico. E esse foi, de longe, o período mais longo da pré-história, durando milhões de anos. A vida aqui era, basicamente, uma aventura diária de sobrevivência. O desafio central era esse aqui: conseguir comida, se proteger do frio, fugir dos predadores. Não existia planejamento para o mês que vem, para o ano que vem. A luta era pela sobrevivência de cada dia mesmo. E como eles resolviam isso? Bom, vivendo em pequenos grupos, os bandos, para um ajudar o outro. Eles eram caçadores-coletores, ou seja, se alimentavam daquilo que a natureza oferecia. Por isso mesmo, eram nômades, estavam sempre se mudando em busca de recursos e usavam cavernas como abrigos temporários. Para caçar e se defender, eles criaram as primeiras tecnologias da humanidade. Usavam ossos, madeira e principalmente pedras, que eram batidas umas nas outras para criar umas bordas bem cortantes. E é por isso que esse período tem esse nome, Idade da Pedra Lascada. Faz todo sentido, né? Agora, se prepara para um número impressionante. Há mais ou menos 500 mil anos, uma descoberta mudou completamente as regras do jogo para a humanidade. O domínio do fogo. Imagina só o impacto disso. Calor para espantar o frio, luz no meio da escuridão, uma forma de proteção contra animais selvagens e, claro, a capacidade de cozinhar os alimentos. O fogo não foi só uma descoberta, foi uma verdadeira revolução que mudou o destino de todo mundo. Depois de milhões de anos, o clima da Terra começou a mudar, e com ele, a vida humana também se transformou. Essas mudanças deram início a uma nova fase de muitas inovações: o período Neolítico, que a gente também conhece como a Idade da Pedra Polida. Esse slide aqui mostra perfeitamente a transformação de uma vida nômade, sempre em movimento, para uma vida sedentária, ou seja, fixa num lugar só. De caçadores-coletores, que dependiam do que encontravam, para agricultores que produziam o próprio alimento. E as ferramentas de pedra lascada evoluíram para pedra polida, muito mais eficientes. E o que foi que causou uma mudança tão radical assim? A resposta está na terra. Os seres humanos perceberam que podiam plantar sementes e colher a própria comida, além de criar animais. Foi, sem dúvida, uma das maiores viradas da nossa história: a Revolução Agrícola. Com comida mais garantida, as pessoas não precisavam mais ficar se mudando. Elas começaram a construir as primeiras aldeias. E isso liberou tempo para desenvolver outras tecnologias, como a cerâmica para guardar os grãos, e a fiação e a tecelagem para fazer roupas, deixando aos poucos as peles de animais para trás. A vida estava ficando cada vez mais complexa. As aldeias cresciam e uma nova descoberta estava prestes a mudar tudo de novo. A gente entra agora na última fase da pré-história, a Idade dos Metais. A grande inovação aqui foi a metalurgia. É a técnica de aquecer minérios a temperaturas altíssimas para extrair o metal e conseguir moldar ele em novas formas. Isso permitiu criar ferramentas, armas e utensílios muito mais duráveis e eficientes do que a pedra jamais foi.
E essa tecnologia também foi evoluindo, claro. Primeiro veio o cobre, que é o metal mais macio, depois descobriram que misturando o cobre com estanho, criavam o bronze, que é bem mais resistente. E, finalmente, dominaram o ferro, o metal que definiu impérios e transformou a guerra e a agricultura para sempre. Pois é, as aldeias viraram cidades, o comércio surgiu, a sociedade ficou mais organizada, com funções diferentes para cada grupo. A jornada da pré-história estava chegando ao seu clímax. Só faltava uma única invenção para traçar a linha que nos separa daquele tempo. E aqui está ela, a invenção da escrita. A partir do momento em que se tornou possível registrar leis, histórias e o comércio de forma permanente, a gente entrou oficialmente no período que chamamos de história. A pré-história tinha terminado. E para terminar, fica uma reflexão. A agricultura mudou completamente a sociedade humana. Olhando para o nosso mundo de hoje, com inteligência artificial, engenharia genética, que invenção atual terá um impacto tão profundo no nosso futuro? A pergunta fica no ar para a gente pensar. Obrigado pela companhia e até a próxima!